Fala pessoal, tudo beleza? Hoje é 9 de janeiro de 2023. É um dia marcante porque nós, vascaínos, perdemos o maior ídolo. O futebol brasileiro perdeu o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Roberto Dinamite. É um dia triste para nós, vascaínos, mas e triste também porque o espaço que nós poderíamos hoje estar falando desse grande ídolo é um momento que foi marcado na história do Brasil pela, pela violência e pelos atos de terrorismo que foram praticados por bolsonaristas em Brasília. E como esse momento acabou tomando conta do espaço, é sobre ele que eu gostaria de falar. E até para homenagear o Brasil e ao Dinamite, que também, além de ter vestido essa camisa gloriosa, vestiu essa aqui também, ó. Quem dera se ele fosse nosso centroavante em 82, hein? Teríamos sido campeões. Hoje eu quero falar um pouco de Brasil. Eu queria gravar um vídeo durante as eleições, mas o clima estava tão chato que eu até meio que abandonei um pouco as redes sociais nesse período de Copa, de eleições, que é muita merda que você ouve na internet sobre futebol, sobre tudo. E eu preferi ficar na minha, assistindo meus filmes, meu futebol, e me abstive um pouco dessas tretas. Mas hoje não tem como não falar, até porque, como eu disse, durante as eleições eu queria gravar um vídeo dizendo por que eu iria votar no Lula. É importante dizer que eu nunca havia dado um voto no PT. Em 2002 eu até pensei em votar no Lula naquela ocasião, porém eu acabei não votando, porque o meu título também era de Minas, e algumas eleições eu acabei não votando justamente por isso, né? Eu moro hoje aqui no Espírito Santo, e já tem um tempo que o meu título é daqui, e eu voto nos candidatos daqui, né? Tem já desde 94 que eu moro no Espírito Santo. Mas eu, nessa última eleição, não tinha como não votar no Lula. Simplesmente isso. E eu vou dizer mais além. A galera que se diz de direita também tinha que ter votado no Lula. Porque o Lula representava nesse cenário, e aqui não estou falando que o Lula é o salvador da pátria, que ele é o melhor candidato. A situação política nos colocou na seguinte situação. Você tinha de um lado o Lula, você tinha de outro lado o Bolsonaro. Eu digo sempre uma coisa. Eleição é sempre sobre o menos ruim. Não existe um candidato perfeito. Sempre você vai ter que escolher o menos ruim, sempre. E muita gente se absteve de votar porque dizia justamente que não, eu não voto nesse candidato ou naquele, ou principalmente no caso do Lula. Não, porque o Lula é ladrão e aquela história toda. Isso é mau caratismo. Votar no Lula é mau caratismo. E aí o cara colocava em equivalência os dois candidatos e por isso acabavam anulando o voto. Eu já fiz isso no passado. Aliás, em 2018 eu ainda pensava assim. Hoje, cara, eu sou uma pessoa totalmente pragmática. Primeiro, o político é assim. Todo político é pragmático. Eles fazem lá em Brasília aquilo que é melhor para eles. Às vezes eles trabalham também para o povo, né? Em vez em quando. Mas normalmente o cara ele é pragmático naquilo que vai ajudar a si próprio. Eu, enquanto eleitor, sou assim hoje. Hoje eu entendi que na hora do voto eu não tenho, não dá para você se abster, não dá para você votar em branco, como eu já fiz no passado, mais de uma vez. Você tem que escolher o menos ruim, porque senão você está se colocando fora da possibilidade de tirar do cenário o pior. Você precisa tirar o pior da situação. Aqui mesmo no estado eu votei
na Rose de Freitas para senadora. Nunca imaginei que iria votar na Rose de Freitas, porque eu esperava que ela tinha possibilidade de ganhar do Magno Malta. Infelizmente, o Capixaba não teve essa observação e acabou se dividindo. O Magno Malta, que é um lixo como pessoa, como ser humano, como político, esse cara acabou ganhando. Então, se o eleitor fosse jogasse melhor com seu voto, ele teria observado o cenário e percebido que só a Rose de Freitas tiraria o Magno Malta. A Rose de Freitas é a melhor pessoa para representar o Espírito Santo? Não. Mas ela era a única que estava disponível para tirar esse pulha, que é o Magno Malta do cenário. Infelizmente, a gente vai ter 8 anos de uma coisa daquela representando o Estado. Percebe como que você tem que ser inteligente na hora de votar? Às vezes a gente vota no menos pior, que foi o caso do meu voto na Rose de Freitas. Nunca tinha votado nela, nem imaginava que faria isso. Mas é assim que funciona, e é assim que tem que funcionar. E aí, nessa última eleição para presidente, eu fiz exatamente isso. Olhei o cenário e falei, pô, qual que é menos pior? Cara, se tivesse um cachorro cagando e o Bolsonaro, você vota no cachorro que tá cagando, velho. O cachorro cagando, ele produz mais que o Bolsonaro. Né? Só olhar falar em cachorro, lá, meu cachorro tá latindo ali. O latido dele é mais útil. Ele pode estar ali correndo atrás de um ladrão lá no quintal. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele é o ladrão. Em 4 anos, para você ter uma ideia, hoje os bolsonaristas destruíram tudo lá em Brasília. Estragaram obras lá, cara, de Cavalcante, velho. Obras que valem, uma única obra vale milhões. Os caras destruíram. Esse povo odeia a arte, a cultura. Mas essa semana foi mostrado lá como que o Palácio Alvorada tá completamente abandonado. Nesse período de 4 anos, cara, Bolsonaro, ele gastou 9 milhões só com esse Palácio Alvorada mesmo. E o troço tá abandonado. Esses 9 milhões ele gastou onde? Então, essa ideia de que o Bolsonaro é um cara honesto, que ele é um cara que a gente está diante de um honesto contra um corrupto, essa história não existe, cara. O Bolsonaro é um dos políticos mais corruptos que a gente tem na história aí recente do país. Então, você tentar colocar na balança ele com o Lula e falar, não, esse aqui é ladrão e esse de cá é honesto, isso é no mínimo uma mentira. Porque se há ladruagem, no mínimo os dois são ladrões, entende? Agora, essa ideia de que, então se os dois são ladrões eu vou anular. Não, cara, você tem que... Pense em você. Pense em você. Esquece quem tá lá, se o cara é ladrão ou não. Qual que é melhor pra você? É o ladrão 1 ou o ladrão 2? Esse é um primeiro ponto. E aqui, você que é lulista, que tá me assistindo, eu nem estou dizendo necessariamente que o Lula é ladrão, mas que, em sendo, você sempre poderá ter a possibilidade de escolher um dos dois. Anular o voto é perder a oportunidade de tirar um fila da puta da cena política, entendeu? E o Bolsonaro é justamente esse cara. E por que eu comecei o vídeo dizendo que o cara da direita deveria votar sim no Lula e não no Bolsonaro? Porque o Lula, historicamente, se você pegar os 8 anos dele de governo, cara, esse Luciano Hang mesmo, que é bolsonarista, esse cara ficou milionário no governo Lula. Se você olhar o mercado financeiro, se você olhar a própria agroindústria, pô, esses caras, o crescimento no governo Lula foi absurdo. O que tem de não capitalista nos anos que o PT esteve no poder? Nada. Se você olhar o governo Bolsonaro, ele é muito pior para a economia. Olha os 4 anos de Bolsonaro, o quão ruim foi para a economia do Brasil a presença desse cara. O Bolsonaro não governava o Brasil. Esse é o principal problema dele. Você está votando em um cara que não governa. Enquanto que o Lula, ele é um governante.
ruim ou boa, ele está governando, ele trabalha. O Bolsonaro não trabalha. O Bolsonaro trabalhava, nesse período que ele ficou como presidente, ele trabalhou menos que um estagiário trabalha numa empresa. Ele ficava no Twitter, xingando, falando besteira. Ele não trabalha. E não trabalha só nesses 4 anos. Em 30 anos de governo, o Bolsonaro nunca fez nada. Nem leis, nem obras. Nunca fez uma ponte. Não tem nada. Ele é do Rio, né? Ele foi 30 anos deputado pelo Rio. No Rio não tem nada que esse cara fez. Uma estrada, uma escola, uma creche, uma ponte, uma pinguela. Entendeu? Uma privada pública para o povo ir lá cagar. Não tem. Ele não produz nada, a não ser tirar do Estado. Então, se você olhar já a história do Lula, ele tem muita coisa que foi feita no Brasil que você vai falar, não, isso aqui é obra do Lula. Inclusive no Rio de Janeiro. Se você for no Rio de Janeiro, estado lá do Bolsonaro, você vai ter várias obras lá que foram feitas no governo tanto do Lula como no governo da Dilma. E no governo do Bolsonaro? Tem nada, cara. Tem nada, nada. Nem pro estado dele ele fez, nem pra lugar nenhum. Então esse cara, do ponto de vista de administrativo, ele é um desserviço pro país. Esse é o primeiro ponto. Só que isso não é o mais grave. O mais grave que eu vejo no Bolsonaro é que ele é um antipatriota. Que é o contrário de tudo que ele diz. Ele sempre foi contra as instituições democráticas, ele sempre foi contra as instituições da pátria. Ele sempre arquitetou contra o país. Isso por si só já é um crime, junto com essa canalha que segue ele nas ruas, que hoje, e por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje, porque hoje ficou claro, né? Tem que ser muito imbecil para assistir os jornais hoje e não perceber o quão violento, o quão grave, o quão terrorista é essa gente. E tudo isso não é deles, isso vem do Bolsonaro, que nesses últimos 4 anos em especial, trouxe essa gente para o cenário e os alimentou com esse sonho de um golpe militar, onde ele iria fechar o Congresso, ele iria fechar o Senado, ele iria rasgar a Constituição, ele iria prender o pessoal do STF. Como que você vota num fila da puta desse e deixa de votar num candidato como o Lula, que é um defensor das instituições democráticas, que é um defensor da Constituição, da lei? O Lula foi preso sem prova nenhuma e não houve nenhuma invasão. Ele saiu, continuou no Brasil, né? E buscou os seus direitos dentro da institucionalidade. Em que momento que o Lula tentou um golpe de Estado? Entende a diferença entre um e outro? O Bolsonaro, ele atenta contra a democracia, não só, ele atenta contra o Brasil, contra a pátria. O cara saiu, olha o vexame que esse cara deu no final do seu mandato. Nunca na história do país um presidente abandonou o país antes do mandato. A gente viu alguns que tiveram a hombridade de abandonar, né, de pedir para cagar, falar que vai cagar e sair fora, através de uma renúncia. Isso é ser mais homem. Agora, o Bolsonaro é um moleque de tamanho grau, que o cara fugiu para os Estados Unidos, tá lá em Orlando, mamando no Mickey, pra não entregar a faixa pro presidente seguinte. É como aquela criança, né, que é dona da bola e tá perdendo o jogo, pega a bola e vou embora. Só que ele não é dono de nada, de bola nenhuma. Ele não quis simplesmente entregar a faixa, porque ele não é homem. Porra, você perde uma eleição, cara. Eu sou prefeito aqui da cidade de Vila Velha, onde eu moro. Eu perco a eleição pro outro cara, perdi a eleição. O outro cara vai entrar e vida que segue. É assim a democracia, é assim que funciona. Um presidente da República que perde uma eleição e não é homem de entregar o cargo para o outro através de um ritual democrático, institucional, esse cara, ele é pior do que um moleque, ele é um babaca. Eu não vou usar outros termos aqui para não ficar muito chulo.
Mas, ao fazer isso, ele também externou o tamanho da sua pequenez como estadista, enquanto que o Lula foi lá e recebeu a faixa numa cerimônia onde o povo, né, através de uma mulher, né, que representava o povo, entregou a ele a faixa. E acabou que esse ato covarde, né, de moleque, frouxo do Bolsonaro, acabou aumentando até a grandiosidade. Olha como é que o cara é burro. Ele aumentou a grandiosidade da cerimônia de entrega da faixa. Além de tudo, o cara é burro. E aí, agora a gente viu ele indo pra lá, né? Nesses 4 anos, o cara, ele fomentou isso que a gente viu hoje, esses atos terroristas que devem ser punidos com a maior das penas. Porque esses caras estão atentando contra o Estado brasileiro. Isso é um crime grave. E o grande líder dessa parada toda chama-se Jair Messias Bolsonaro. Então, não adianta prender esses idiotas que hoje estavam lá, idiotas não só, né, criminosos também. Não adianta só prendê-los. Tem que ir atrás, claro, de quem estava financiando essa palhaçada toda e, óbvio, atrás do grande líder, que é o falso Messias. É ele que ficou durante todo esse tempo alimentando essa turma. Mas enfim, eu tô falando tudo isso porque quando eu digo que o Bolsonaro era um mal maior lá na eleição, e teve gente que queria fazer uma equivalência, não. É tudo igual, tá no mesmo patamar ali, é difícil escolher. Pô, é difícil demais, né? Você tá num deserto, o cara aparece lá com uma garrafa, com um galão de água e uma mariola. E fala aqui, ó, qual que você escolhe, cara? É difícil, né? Muito difícil. Eu não quero a mariola, eu gosto muito de mariola. Cara, o que aconteceu nesse período e o que aconteceu hoje simplesmente evidenciou o que é o bolsonarismo e que é o Bolsonaro. Isso é um perigo, cara, que o PT não representa. Pô, é difícil enxergar isso, que o PT não representa esse perigo. Aliás, eu tenho dito já há um bom tempo que o PT, de certo modo, não estou aqui nem discutindo ideologicamente, óbvio, mas o PT, do ponto de vista prático, ele é um partido como qualquer outro. Cara, nessa última eleição, os 2 partidos principais da coligação do Bolsonaro eram o PL e o Republicanos. Tinha o PP também, né? Tava nessa jogada aí. Foram os partidos que mais receberam dinheiro do mensalão. Olha só a situação da coisa. Então, a gente tem aqui um cenário político nesse país de corrupção que é sistêmica. E os partidos, eles de uma forma geral, generalizada, estão envolvidos nessa coisa de mamar nas tetas do Estado. Isso não é uma exclusividade do PT, como essa galera aí do eu vou votar em branco, ou que não, o PT é uma coisa terrível, precisamos evitar o PT. Vamos pôr o demônio para presidir o Brasil. Mas o PT não, o PT é ladrão. Como se os outros partidos não fossem. Eu não estou aqui defendendo, óbvio, um partido corrupto. O que eu estou dizendo é que num cenário onde todos os partidos estão corrompidos, na hora de você escolher entre 2 desses partidos corrompidos, o que você faz? Você vai votar em branco? Então você não vai votar nunca. E é pior, tem uma galera que aí põe religião no negócio e fala, não, é pecado, é pecado você votar num partido cheio de corruptos. Então é pecado votar, pô. Você não vai poder votar mais, porque é terrível, um pecado terrível agora, e as urnas, porque a gente vai escolher alguém para governar a gente que é corrupto. Cara, é aquilo que eu falei lá no início.
Infelizmente, você não tem um cenário perfeito onde você tem um partido sem pessoas corruptas, onde você tem um candidato honesto, onde você tem um candidato irrepreensível, que eu possa votar nele. É inventar uma coisa que o PT vai criar um comunismo no Brasil. Então, além de tudo, o bolsonarismo ele é mentiroso. Né? Ele tenta ganhar a eleição com essas mentiras. Que o PT vai fechar a igreja, que o PT vai construir banheiros em que os homossexuais vão usar junto com as mulheres. Eles começam a criar essas mentiras e satanizar o outro. Então, o Lula foi satanizado nesses últimos tempos e ele acabou sendo transformado na face do demônio. E como se o Bolsonaro fosse equivalente ao Lula, o que é um absurdo dos absurdos. Então, eu digo mais, cara, eu digo mais. O Lula fazendo um bom governo, que não é difícil, porque o Bolsonaro foi tão ruim, mas tão ruim, que se o Lula conseguir jogar aí no 0-0, ele vai estar 1 milhão de anos-luz à frente do Bolsonaro. O Bolsonaro foi péssimo. E pior, o Bolsonaro, o discurso dele era um cara tão arrogante, tão estúpido, ignorante. Ele é desumano, as suas falas são agressivas, desumanas, misógino, né, homofóbico, racista. O cara é um poço de arrogância e maldade, né? E corrupção. Corrupção não é só uma coisa financeira. Corrupção de caráter mesmo, de dignidade humana, né? Ele é totalmente contra direitos humanos. Olha só, né? Uma coisa conquistada pelos cristãos e mistura isso com o cristianismo. O Bolsonaro, ele fez um mal absurdo ao cristianismo no Brasil. Porque ele misturou toda essa sujeira que ele com o cristianismo. Então ele fez com que pessoas cristãs passassem a idolatrar um cara que é a face do mal. Olha que absurdo. Então, o que esse cara fez de mal para o cristianismo, cara, eu não sei como que o tempo dirá como que isso vai ser resolvido. Aí você vai comparar isso com o Lula. Não tem sentido, não faz o menor sentido isso. Poderia, se tivesse um outro candidato à direita que você pudesse achar, não, esse cara aqui, eu não voto no PT, não gosto do PT, mas tem um outro candidato à direita que me interessa. Beleza, eu acho normal isso. Mas, cara, nem o Lula, repito, ele é um candidato que, para a direita, é muito, mas muito melhor. O que a gente vê aí é uma histeria de gente que, sei lá, o pessoal exagera, principalmente essa galera mais liberal. A gente vê isso aí muito nessa questão dos mercados, né? O mercado ficou... Cara, a coisa mais ridícula foi assim que o Lula assumiu. O Lula falou que ele queria tirar uma parte do seu do orçamento do país para combate à pobreza e à fome. Cara, o mercado ficou histérico. Caiu a bolsa. Olha que doideira. Porque o Lula estava agredindo a responsabilidade fiscal. Malandro, o Bolsonaro, ele deu em pedalada fiscal quase 1 trilhão e o mercado ficou calado. Entende como que esses argumentos eles são extremamente frágeis? Esses argumentos liberais, que não, porque o Bolsonaro representa algo mais liberal para o mercado, é melhor para o mercado. Já o Bolsonaro, o Lula não, o Lula vai ser comunista. Mentira. Né? O governo Lula e o governo Dilma foi muito mais responsável fiscal, do ponto de vista fiscal, do que o Bolsonaro. A diferença é que a Dilma caiu justamente por isso, né? A diferença da Dilma é que quando a Dilma deu a pedalada dela, que foi 10 vezes menor do que a do Bolsonaro, como a Dilma não havia pedido ao Congresso, ela ficou numa situação delicada, enquanto o Bolsonaro não. Só que ele foi lá no Congresso
E o Congresso aceitou aquela pedalada que já era para ter sido proibido aquilo em pleno ano eleitoral, durante as eleições, o Congresso aprovar uma pedalada fiscal. Uma coisa absurda. E onde estava o mercado? O mercado estava reclamando de quê? Nada. Cadê o mercado hoje? O mercado hoje está reclamando. Você viu o mercado ficar agitado? A bolsa caiu por causa desses absurdos que aconteceram hoje lá. Então, a gravidade do bolsonarismo está aí. Porque a gente vê não só o mercado achando isso normal, como a gente vê grande parte de empresários que apoiam esse negócio, e o risco que isso havia, porque grande parte da população brasileira ela não é defensora da justiça, ela é defensora de um justiciamento, de você pegar o camarada aqui e punir ele. Por isso que o Lula foi condenado sem provas, ficou preso 500 dias, e aí os caras ficam falando agora essa coisa que o STF deu uma canetada e tirou o Lula. Não, o processo do Lula não tinha, foi um processo contaminado, né? A gente tem que entender que o que aconteceu na prisão do Lula, e a minha ficha foi caindo a partir daí, que eu fui vendo que, cara, tem um negócio errado acontecendo, porque, cara, eu não era petista, não sou petista, mas eu não sou idiota, eu vejo a coisa sem clubismo, entendeu? Sem paixão. O que acontece, e ficou muito claro no julgamento do Lula, é que o Sérgio Moro, que era antilulista, isso ficou provado porque depois ele foi pro governo Bolsonaro. O Sérgio Moro prende o Lula nas eleições, e quando o Bolsonaro ganha, ele vira ministro. Então você tem um juiz bolsonarista que está investigando um caso lá na puta que o pariu. Esse juiz enfia o Lula num processo que não tinha nada a ver com o Lula. Então, o problema do processo começa aí. Ele coloca o Lula num processo que o Lula não tinha que estar. Então, só por isso que ele é considerado um juiz incompetente. Não é porque ele é um cara incompetente, não, ele é um juiz. É porque não competia a ele fazer aquele julgamento do Lula. Ele enfiou o Lula num negócio que não cabia. Então, só por isso, o julgamento já deveria ter sido anulado. E a maneira como ele conduziu o processo, ficou claro que ele também era um juiz parcial. Entendeu? E quando você prova que o juiz é parcial, o julgamento deve ser anulado. O julgamento foi anulado por isso. Ele era parcial e ele também era incompetente. Isso é uma coisa óbvia. Porém, grande parte do brasileiro, o brasileiro não tá nem aí pra isso. Não, o cara é ladrão, velho, prende ele, não interessa. Então, para o brasileiro é assim. Então, o cara roubou ali uma bicicleta. Não, vamos fazer um julgamento. Não, pega esse cara aí, mata ele, tá tudo certo. A gente não tá preocupado em julgar, em utilizar a lei, em seguir os trâmites legais. O brasileiro, ou grande parte do brasileiro, ele é a favor desse processo injusto de julgamento, desde que pegue quem a gente quer que seja pego. Entende o processo? Então, o que o Lula passou foi por isso. E esse processo começou a me assustar, quando eu vi que, cara, um governo ditador que prende e que mata e que tortura, as pessoas aprovam isso. E isso ficou claro em 2016, quando, no impeachment da Dilma, o Bolsonaro simplesmente falou assim, quando ele deu o seu voto a favor da prisão, do impeachment da Dilma, ele fez uma homenagem ao torturador, que eu não vou nem citar o nome, no plenário da Câmara. Ele deveria ter saído ali preso, caçado, mas não. Infelizmente, nós não vemos isso como algo grave, como deveríamos. Tá vendo os riscos que você não pode deixar que um filho da puta desse crie asas. E foi isso que a gente acabou deixando, cara. E o cara chegou nesse ponto que chegou aí, e tá esse grupo de loucos, porque quando você tem um ídolo, os idólatras, eles se tornam parecidos com o seu ídolo, certo?
E essas pessoas, elas nada mais são do que representações dessa pessoa nefasta que é o Jair Bolsonaro. E aí, esse processo de percepção do que estava acontecendo no Brasil, ao longo do tempo, foi fazendo eu ver coisas que antes eu não estava enxergando. Todo esse processo, cara, de, de destruição da política brasileira, isso começa lá em 2013. Vamos recapitular aqui. Em 2013 acontecem aquelas manifestações justas de estudantes que queriam abaixar lá o preço da passagem em São Paulo. Tinha nada a ver com o Brasil, é uma briga justa de estudantes, que foram, por sinal, massacrados pela polícia. A polícia gosta de bater em estudante e professor, né? Uns vagabundos, fila da puta desses que estão lá em Brasília quebrando, a polícia vai lá tirar foto e selfie com os caras. Mas isso é outra história. Daí, naquela ocasião, quando aqueles estudantes fizeram aqueles protestos, os protestos ganharam uma proporção muito grande em São Paulo e aquilo foi tomando uma proporção que saiu desse escopo estudantil e entrou para a política. Tipo, o pessoal olhou e falou, não, essa luta ela é maior, é uma luta contra os desmandos da política. Então, grupos que já não eram mais aqueles estudantes que lutavam, grupos políticos abraçaram a causa e começaram a usar aquele movimento de rua em favor de seus interesses políticos. E ali tinha movimento até de esquerda e de direita, porque não era um movimento... ficou uma coisa bagunçada, até que aquilo explodiu em Brasília, aquele monte de gente na rua, teve as manifestações 2013, depois vieram as manifestações de 2016, e é nesse momento que surge esses grupos de tanto os liberais, tipo o MBL, outros movimentos também liberais, e outros de extrema direita, que vão usar aquele movimento que falava mal da política, que falava mal do Congresso, que falava mal da justiça, que falava mal de tudo. E ali eles criaram uma cultura de destruição da imagem das instituições. Então, o grande feito daquele movimento foi destruir a imagem da política, das instituições democráticas, da democracia, do STF, do Congresso. Então, ao final daquilo, a gente tinha um grande número de pessoas completamente desacreditadas nas instituições. Esse foi o legado desse movimento. É nesse movimento que surge o bolsonarismo. O bolsonarismo é o suprassumo desse movimento que é contra tudo e contra todos e quer resolver tudo a ferro e fogo, a bala, através de um golpe, porque aí num golpe você varre tudo, né? Através de um golpe você pode matar os ministros, você pode matar os deputados, e aí sim agora eu posso depurar o Brasil, depurar a política. Agora, essa é a questão. É esse o Brasil que eu quero? Um Brasil onde você coloca torturadores no comando do país, onde eu mato pessoas porque pensam diferentes de mim, eu mato pessoas porque essas pessoas merecem morrer. É assim que o nazismo surgiu, cara. Então a gente tem um líder desse grupo, que é Bolsonaro, um cara com as piores noções de conceitos filosóficos, se é que ele entende alguma coisa de filosofia, mas filosóficos no sentido de compreensão da vida, compreensão da sociedade. Um cara com as piores noções sobre isso, a gente põe esse cara como presidente do país e como líder de um grupo de pessoas, formador de opinião. E isso invade igrejas, isso invade a sociedade, e o resultado disso desemboca no que a gente está vendo hoje, que é um grupo de pessoas que simplesmente destruiu
o Congresso Nacional, o Senado, o STF. É tudo aquilo que eles queriam lá em 2016. Entende? Então, quando a gente vê o impeachment da Dilma, tem tudo a ver com isso. A prisão do Lula tem tudo a ver com isso, como eu te disse, é uma prisão sem provas, um processo totalmente que passa por cima da justiça, entende? Então esse Brasil que começa a ser construído e que naquele momento histórico que as coisas estavam acontecendo, eu mesmo não enxergava assim. Eu era a favor do impeachment da Dilma, sempre fui. A prisão do Lula eu não via como um absurdo. Então, com o tempo que você vai estudar o caso, que você vai ver, você vai falar, caraca, velho, que doideira foi isso. Então, esse Brasil que foi construído por essa gente, em especial liderado por um psicopata, que é esse tal de Jair Bolsonaro, que é um cara envolvido com milícia, com o pior tipo de gente, bandido, com crime organizado do estado do Rio de Janeiro. É esse cara que vira o exemplo para a sociedade. E aí eu sempre me perguntei, pô, por que tem tanto cristão? Cristão, cara, os cristãos, o cristianismo defende os valores mais elementares e nobres que possam existir na nossa sociedade, que é a fraternidade, o amor, o combate à pobreza, o combate ao sofrimento, né, a dignidade humana, o direito humano, o direito. Os cristãos passam a ser contra os direitos, passam a ser contra regras básicas do processo civilizatório que foi duro para ser conquistado durante anos, e as pessoas passam a defender isso como se isso fosse uma coisa divina, entende? Bolsonaro passa a ser um instrumento de Deus para instituir a barbárie. Cara, isso é uma loucura. E a barbárie agora, e por isso que eu acho que o evento de hoje é marcante, porque deixa claro o quão a barbárie é capaz. A gente viu, aliás, nas eleições, quantas pessoas bolsonaristas mataram. Foram mais de uma, duas, três pessoas, eleitores lá do Lula, que morreram assassinadas por bolsonaristas. É um grupo que ele está disposto a matar, a torturar, a fazer o que fizeram hoje. Hoje eles pegaram um soldado lá, um PM que estava com um cavalo, encheram de porrada o PM e o cavalo foi parar no hospital. Esse é o tipo de gente que usa o nome de Deus. Inclusive eu já conversei com alguns bolsonaristas, crentes, vai entender a mente dele. Alguns, o argumento que eles usam, cara, é só um. Boa parte deles é a viadagem. Eu conheço vários cristãos que eles só votam no Bolsonaro porque tem medo do filho dele mais pra frente, quando ele tiver adulto, ele virar viado. Cara, se o seu filho tiver que dar, ele vai dar, não é porque o Bolsonaro é presidente, não. Entendeu? É isso que você não tá entendendo. E os caras têm medo disso. Aí, não, vamos votar no Bolsonaro, porque se o Lula ganhar, meu filho vai virar viado. Rapaz, é de uma estupidez, é um negócio assim surreal. E como que essa gente chegou a esse grau de perversidade moral, perversidade intelectual e completa estupidez e loucura, cara. Tem uns caras aí que estão na rua, que você olha e fala assim, cara, esse cara tinha que estar num internado, velho, num hospício. Então, infelizmente, esse é o cenário que a gente viu aí. É gente maluca, gente de igreja, na igreja tem muito doido, eu sempre falei isso. E a minha análise, né, para quem já viu falando isso, eu penso que a igreja é um lugar de conforto espiritual. O cara tá em sofrimento psicológico, emocional. Cara, é em Cristo que você encontra, assim, uma paz espiritual, que você vai deixar suas cargas aos pés dele. Então, é óbvio que nas igrejas vai ter um monte de gente com psicológico
estourado, porque o cara foi lá em busca desse alívio. E aí, quando você vai ali, um terreno que é fértil em teoria de conspiração, quem é frequentador de igreja sabe o quanto de teoria de conspiração apocalíptica que envolve papa, que envolve não sei o que e tal, e tem no meio religioso. Então, para você pegar esses caras, encherem eles com teorias conspiratórias, fake news e tal, isso foi uma facilidade enorme. E uma delas foi em cima dessas pautas que eles chamam de pautas morais e envolve principalmente homossexualidade e uso de drogas e por aí vai. Aborto. Essas pautas morais, elas assustam muito mais ao cristão do que uma criança passando fome. Simples, isso é fato. Um cristão fica muito mais assustado se ele vê um travesti na rua fazendo lá, comercializando seu corpo, do que se ele olhar do lado e tiver do lado da travesti, tiver uma criança lá pedindo esmola no sinal. Isso para ele não é tão assustador quanto a homossexualidade. Isso é um fato. Agora, o bolsonarismo soube usar isso a seu favor. Isso o Bolsonaro está de parabéns. Né? Ele conseguiu conversar com essa galera e comunicar com ela, e a esquerda nunca soube conversar com crente. Isso é um fato, né? O pessoal de esquerda sempre foi. Tem uma galera de esquerda aí que os caras estão em outro mundo, né? Falando discutindo gênero, palavras, como é que é? Todes, essas pataquadas aí, que isso aí vira munição na mão da extrema-direita, porque você não vai chegar a lugar nenhum com essa discussão, a não ser ajudar a extrema-direita a ter assunto. E aí você vem com um papo desse numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade, né, conservadora, de maioria cristã, é um papo que você não vai chegar a lugar nenhum com ele, e parte da esquerda tenta se comunicar com isso e só afasta a sociedade. Então, é uma incompreensão da realidade. Os caras estão vivendo num mundo paralelo. E o que não é diferente da extrema-direita, né? Que vive num mundo muito mais que paralelo, que o mundo bolsonarista tá totalmente fora da realidade. Mas o mundo paralelo do bolsonarista, ele é pautado numa fake news, entende? Eles constroem a sua própria narrativa, a sua própria história. Aqui mesmo hoje, com esses fatos que aconteceram, já tem bolsonarista dizendo que não, que isso aí deve ter sido gente de esquerda que tá filtrado. Né? Tem vários vídeos que mostram os caras lá, os bolsonaristas entrando lá, os caras já estão presos e vai ser preso mais, porque os vídeos mostram a cara de todo mundo. Mas não, os caras não. O pessoal do Bolsonaro é tudo gente de bem, eles jamais fariam isso. Então eles constroem essa narrativa, vendem isso entre eles e eles concordam, entende? Então, por exemplo, o Bolsonaro fugiu pra lá, abandonou, largou os caras na chuva 60 dias. O Bolsonaro tá cagando pra eles, mas não, pra eles o Bolsonaro é um cara, cara que tá com a gente, né? Ele só foi pra lá, entendeu? Aí fez aquele monte de otário lá, que vai para os Estados Unidos, lá tem uns brasileiros lá, que estão lá babando o ovo do Bolsonaro, como se ele fosse, como se ele se importasse por essa gente. Né? Ele não se importa com pessoas. Você tem que pensar, esse cara é um psicopata, velho. Psicopata não tem sentimentos. O Bolsonaro tem zero sentimento por você, por mim, por qualquer um. Se você morrer, se eu morrer, ele tá cagando pra nossa alma, pra nossa vida. Entende? Ele é um psicopata. Então esse cara, ele chega a ser, assim, é engraçado e ao mesmo tempo não é, porque a gente vê pessoas, né, tipo assim, idolatrando o cara, vai lá, abraça ele, nosso mito, e ele simplesmente ele tá te usando, né, porque esse tipo de gente tem um narcisismo também, né, no Bolsonaro ele é muito narcisista. O narcisista, ele te usa, cara, o narcisista, ele usa aquela pessoa enquanto ele estiver ali te sugando, você serve para ele. A hora que você não tiver mais energia nenhuma para ele extrair, ele te amassa, joga como se fosse uma laranja que ele chupou o caldo e jogou o bagaço fora. Esse é o Bolsonaro, mas os caras idolatram ele. Mas, repetindo a minha fala, é sempre bom e importante colocar isso daqui. O que a gente viu hoje
e o que a gente tem visto nas últimas semanas, nos últimos meses, é a confirmação de tudo aquilo que eu venho dizendo nesses anos, nesses últimos 4 anos aí. Os riscos que a gente tinha, eles estão aí evidenciados. Então, votar no Bolsonaro, escolher o Bolsonaro, você imagina, sem esse fila da puta no poder, a gente tá tendo o que a gente tá vendo aí, se esse cara ganha, a gente teria um golpe, a gente teria o fim realmente das nossas instituições. Ele conseguiria colocar isso em pauta, que era o objetivo dele no segundo mandato. Ele precisava ser ratificado pelo povo. Esse que é o detalhe. Agora, elegemos o Lula, agora a gente vai cobrar ele, a gente vai... Entendeu? É totalmente diferente você ter o Lula lá no presidindo e a gente aqui como oposição, acompanhando e tal, do que você ter um cara igual o Bolsonaro, cara. Pô, é difícil entender isso, cara. Você não é burro, né? Você não é burro. Então é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.